Bem-vindo a este episódio de Halloween. Hoje trazemos, acho que já dá para ver, trazemos um episódio muito especial para aquelas pessoas que nos estão a ver, espero que gostem, né? Estamos rodeados de coisas de Halloween. Para quem nos está a escutar, o Halloween é uma época do ano muito, muito especial. A Noite das Bruxas aproxima-se e, como não poderia deixar de ser, há livros que se encaixam nesta efeméride. Alguns são mais assustadores do que outros, mas há um pouco de tudo para todos os gostos e eu adoro falar deles. No entanto, e para aquelas pessoas que não percebem, várias vezes eu ouço a pergunta, mas afinal o que é o Halloween? Porque nós portugueses também celebramos o Carnaval, etc. O Halloween é muito específico. O Halloween em si tem origem na tradição celta chamada Samhain, que celebrava o fim do verão e o início do inverno. Não havia outono aqui, um bocado como o Canadá. Os celtas acreditavam que nessa época do ano a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava ténue, assim muito, muito fraquinha, muito fininha, permitindo que os espíritos dos falecidos voltassem à terra. Essa tradição foi mais tarde incorporada ao calendário cristão. Como o dia de Todos os Santos é o dia 1 de novembro e o dia dos finados, que é os entes queridos que já partiram, é o dia 2 de novembro, juntou-se assim o útil ao agradável. O termo Halloween vem de All Hallows Eve, que significa véspera de dia de Todos os Santos. A festa foi levada para os Estados Unidos por imigrantes irlandeses e evoluiu para a celebração moderna que temos hoje, com fantasias, abóboras esculpidas, doces, sei lá, todo um mundo de coisas assim, tanto ou quanto macabras. Hoje é celebrado em muitos países, com atividades como o trick or treating, que é a troca de coisas docinhas, sobretudo as crianças, e as festas temáticas de terror. E claro, como não podia deixar de ser, os livros fazem parte desse mundo de terror. Então vamos aos livros. O primeiro de todos que eu escolhi é o Drácula de Bram Stoker. Se nunca leu, vale a pena. Sim, já existe um filme também. É narrado através de cartas, que faz com que o livro seja muito, muito interessante. O clássico de Bram Stoker invadiu grande parte do nosso imaginário sobre vampiros. E eu vou falar de mais vampiros. O Drácula é uma história que há mais de um século saiu das páginas dos livros para o teatro, para o cinema, para a cultura pop em geral e, claro está, para as fantasias de Halloween. Até quem nunca leu o livro já tem uma boa ideia do que se trata, mas para que ficar no mundo de especulação quando podemos mergulhar na atmosfera muito sinistra da Transilvânia? É um livro que, se nunca leu, deve ler, sobretudo agora na época do Halloween. O próximo, que não lhe está assim muito longe, é o Frankenstein. É mais um clássico incontestável da literatura do terror, lê-se muito bem e um dos que lançou a ficção científica. O Frankenstein conta a história do médico que dá nome ao livro e que decidiu desafiar as leis da natureza e as leis de Deus ao utilizar a ciência para dar vida à sua criatura. Porém, a obra de Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein, possui camadas além do monstro em si, levantando questões acerca da responsabilidade dos nossos atos e sobre quem são os verdadeiros seres abomináveis na nossa sociedade. Quem é, afinal, um monstro que vive no meio da sociedade. Frankenstein, Mary Shelley, está traduzida em praticamente todas as línguas do mundo. O próximo é um clássico que eu adoro e que é The Picture of Dorian Gray, mas como vocês, para aqueles que nos estão a ver, eu tenho a tradução em português, O Retrato de Dorian Gray. É talvez, não diria o meu clássico preferido, mas faz parte do grupo dos meus livros preferidos quando se trata de clássicos. Trata-se da história da famosa pintura maldita, que traz um elemento sinistro para uma história de um homem que queria manter-se jovem para a vida e poder usufruir de todos os prazeres da vida sempre jovem, e consegue, mas vem a um custo muito alto e muito sinistro. O Retrato de Dorian Gray como já dissemos, é um clássico absoluto, é de Oscar Wilde, que serve de alerta para os nossos mais íntimos desejos, mas também nos alerta para o perigo dos mesmos. É caso para dizer que não se deve fazer pactos com o diabo, porque é literalmente isso que acontece.
O próximo livro é um livro de Anne Rice, que também está traduzido em várias línguas, português é uma delas, e que é a Entrevista com o Vampiro. A Entrevista com o Vampiro é o primeiro da famosa série, porque há toda uma série destes livros, das crónicas vampíricas, que Anne Rice escreveu. O romance é contado do ponto de vista de Louis de Pont-du-Lac, claro que tinha que ser um francês, que é um jovem aristocrata, mas que vive em Nova Orleans e que, depois de perder a sua família e sentido de propósito na vida, é transformado em vampiro. E quem o transforma é Lestat de Lincourt, okay? Um vampiro imortal. A história segue a jornada de Louis ao longo dos séculos, enquanto ele explora a sua nova existência como um ser noturno, um ser da noite. O livro explora temas de imortalidade, moralidade, solidão, desejos, eu sei lá, todo um mundo que vai ali naquele livro. Louis luta, ou Louis, se preferir, luta com a natureza de ser vampiro, enquanto Lestat abraça a sua condição e usa os seus poderes para viver uma vida luxuosa. É quase um vampiro com consciência e outro sem ela. Ao longo do romance, Louis também dá uma entrevista a um jovem jornalista chamado Daniel Malloy, que está a investigar a existência de vampiros. Será que eles realmente existem? Se também é amante do cinema e não tem tempo para ler o livro, embora o deva de fazer, afinal de contas somos todos amantes da literatura e dos livros, este livro foi adaptado ao cinema e, se já o viu, sabe, os protagonistas aqui são Tom Cruise e Brad Pitt. Portanto, fica aqui a Entrevista com um Vampiro. A seguir há toda uma saga, que é também, para aqueles que nos estão a ver, o livro que eu tenho aqui, que é a saga do Twilight e que em português foi traduzida como Crepúsculo. Há, neste momento, 5 livros. Eu li os primeiros 4, quando eles saíram, há cerca de uma década. Mais recentemente saiu o 5º, do qual vos vou falar também. Mas assim, muito, muito rapidamente, este aqui é o livro por excelência do Halloween. Ou seja, se vamos falar de coisas fantásticas, se vamos falar de monstros, de seres que não existem e macabros, então o Twilight, ou o Crepúsculo, é sem dúvida o livro que quer ler, uma vez que junta lobisomens com vampiros e nós, os mortais, a apaixonarmos-nos por eles. Bella Swan muda-se para Forks, uma pequena cidade nublada onde conhece o misterioso Edward Cullen. Edward e a sua família escondem um segredo sombrio, porque eles são vampiros, e apesar dos perigos envolvidos, Bella e Edward apaixonam-se perdidamente, desencadeando toda uma série de eventos sobrenaturais que mudam as suas vidas para sempre. E esta série de eventos está distribuída depois em mais 3 livros. O próximo, que é New Moon, ou seja, Lua Nova, e que está traduzido para português também, seguido de Eclipse, tanto em inglês como em português tem o mesmo nome, e depois termina com o 4º livro, que é Breaking Dawn, ou seja, o Amanhecer. E é nesse último livro, depois das peripécias todas, em que se descobrem lobisomens e vampiros, e depois aquela família de vampiros que quer manter o segredo há milhares de anos que o mantém de que são vampiros. É neste último livro que Bella e Edward finalmente se casam, têm uma filha que se chama Renesmee e, no entanto, a felicidade é ameaçada por uma antiga lei dos tais Volturi, que proíbe a existência de crianças imortais. A família Cullen e os seus aliados reúnem-se para proteger Renesmee, para enfrentar os Volturi, e é um confronto épico que vai, sem dúvida, determinar o futuro dos vampiros e dos lobisomens. Vale a pena ler. Depois, se quiser, pode ler o 5º livro, que se chama Midnight Sun, ou seja, o Sol da Meia-Noite, e que nos conta a perspectiva de toda esta história através de Edward, do tal vampiro que é o protagonista, e que ele possui uma qualidade muito interessante. E é essa qualidade que vai fazer com que o livro se torne ainda mais interessante. Espero que goste. Por fim, vamos a Agatha Christie, a dona do mistério e dos thrillers, que marcou toda uma geração, e ela tem um livro que se chama Halloween Party, mas que foi traduzido para português não como a festa de Halloween, mas sim como a Noite das Bruxas. Halloween Party é um romance policial, claro, de Agatha Christie, protagonizado pelo seu famoso detetive Hercule Poirot, que também faz parte já do comboio, né? Portanto, do assassinato
do comboio, e a história gira em torno de uma festa de Halloween na aldeia inglesa de Woodley Common. Na festa, uma jovem, Joyce Reynolds, gaba-se de ter testemunhado um homicídio e, no entanto, ninguém a leva a sério, pensando que é apenas uma brincadeira de Halloween. No dia seguinte, Joyce é encontrada morta, com a garganta brutalmente cortada, o homicídio choca a aldeia e Poirot é chamado para investigar. Cá está. À medida que Poirot mergulha no caso, descobre uma teia de segredos e motivações entre os habitantes de Woodley Common. Os suspeitos incluem membros da família, vizinhos e convidados da festa. Como vem, o Halloween tem sido uma fonte inspiradora para muitos escritores. Há um livro para todos os gostos, desde arrebatadas histórias de amor entre seres sobrenaturais, vampiros, lobisomens, etc., e humanos. Há histórias de crime, como esta da Agatha Christie, de mistério, afinal, de todos os elementos que descrevem o Halloween. E não podemos esquecer o grande escritor de coisas assustadoras e que eu pessoalmente às vezes tenho muita dificuldade em ler, e que é Stephen King. No que toca a Stephen King, podem escolher qualquer livro, porque realmente todos eles possuem um ar assim de Halloween entre eles. Digam-me qual é o vosso livro preferido de Halloween, se é que tem um. Eu, como podem ver, tenho vários. Poderíamos também trazer aqui a saga de Harry Potter, por uma vez, que é todo ele fantasia, com bruxas e tudo mais, mas é uma saga que por si só merece um episódio, mas que sem dúvida também se inclui no Halloween. E não se esqueçam de falar deste podcast aos vossos amigos. Fico-vos muito grata por isso, e até para a semana, onde vamos analisar algumas sugestões que eu vos deixei a semana passada. Um Halloween muito, muito feliz. Boa leitura!